E aí, jovens, tudo bem com vocês? Recebi hoje uma mensagem de uma aluna pelo Google Sala de Aula dizendo que estava com dificuldade na aula 12, que fala sobre rendimento, pureza, reagente em excesso, reagente limitante. Então, para ajudar vocês aí nessa aula 12, dúvidas que vocês tenham sobre como é que faz os cálculos, as contas, é difícil, a pergunta está ruim de interpretar. Então, para ajudar vocês, eu vou gravar o vídeo aqui resolvendo os dois exercícios que estão lá disponíveis na aula 12, né? Lembrando que está acabando o trimestre agora, então é importante vocês acessarem o Google Sala de Aula e marcar lá as atividades como devolvida, entregue para garantir presença e parte da nota também, certo? Beleza, então vamos lá, exercício número 1 aqui diz que uma das formas de produção da amônia é a partir da reação entre cal viva, que é o óxido de cálcio, e o cloreto de amônio, né? A reação está escrita aqui embaixo. Quando 10,05 gramas de uma amostra de cal viva foram colocados para reagir com excesso de cloreto de amônio, então você não vai precisar se preocupar com a quantidade do cloreto de amônio. Quem que é o cloreto de amônio? É esse composto que está aqui, ó, cloreto de amônio. Então, se tem excesso dele, você não se preocupa com esse cara, com as quantidades dele, tá certo? Então, foi produzido 5,1 gramas de amônia. A amônia está aqui, NH13 é a fórmula dela, tá? Qual que é o grau de pureza em óxido de cálcio dessa amostra de cal viva? Certo. Então, para começar o exercício, vamos analisar a proporção que você tem entre os reagentes e o produto que está relacionado aí no problema. Só que ainda antes de falar de proporção, é bom você dar uma verificada se a reação está balanceada. Então eu marquei aqui, para não esquecer, né? Se a reação está balanceada. Então é bom você dar sempre aquela conferida antes de fazer as contas, porque senão, depois que você fizer as contas usando valores errados, se ela não foi balanceada, vai ter que refazer tudo. Então, a reação essa aqui já está balanceada, você pode partir para as proporções, certo? Então vamos lá. Óxido de cálcio é esse composto aqui do lado esquerdo, esse reagente CaO, e a amônia é o produto aqui do lado direito da seta, né? Aqui está a seta que divide reagentes do lado esquerdo e produtos do lado direito. Então a proporção é de 2 mols aqui da amônia para 1 mol, né? Lembra quando não tem nenhum número aqui na frente, quer dizer que é 1. 1 mol de óxido de cálcio para 2 mols de amônia, essa é a proporção. E quanto que vale 1 mol do óxido de cálcio em gramas? Então, para descobrir isso, tem que olhar lá na tabela periódica, eu coloquei aqui do lado os valores de massas. Então, esses valores estão lá na tabela, é como você vai descobrir quanto que corresponde 1 mol em gramas, tá? Então, a massa do cálcio 40, do oxigênio 16, como na fórmula aqui tem só um cálcio e um oxigênio, então a massa de 1 mol é 40 mais 16, que é igual a 56 gramas, certo? E da amônia. Amônia NH3, então tem a massa de 1 nitrogênio mais a massa de 3 hidrogênios, né? 14 mais 3, 17. Então está aqui a massa de 1 mol de amônia, 17 gramas por mol. Detalhe aqui da reação, que tem o coeficiente estequiométrico aqui, né? Esse número que está aqui na frente, o 2. Então é 2 mols de amônia. Então a proporção em massa é 56 do óxido de cálcio para 34 gramas de amônia. Então tenho proporção em mol, 1 para 2, e proporção em massa, 56 para 34, certo? E aí aqui eu coloquei embaixo nessa linha o que foi feito no experimento, o que ele falou que foi constatado, né? O que é? Foi colocado 10,5 gramas do cal, que é o óxido de cálcio, reagindo com excesso de cloreto de amônio, e a quantidade que foi produzida de amônia está aqui, 5,1 gramas. Então, essa linha de 10,5, 5,1 é o que foi feito no experimento, certo? Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar regra de 3.
Usando os valores que tem aí, deixa eu passar aqui. Aí, beleza. Usando os valores da linha aqui que eu marquei, proporção em massa, 56 gramas do óxido de cálcio está proporcionalmente para 34 gramas do NH3, certo? E aí, qual que é a questão agora? Aqui na linha de baixo, eu vou colocar na minha regra de 3, 10,5 gramas do óxido de cálcio. Quanto que isso deveria produzir da amônia, guardadas as devidas proporções aqui, né? Então, fazendo essa conta, eu chego no valor aqui embaixo de x igual a 6,375 gramas. O que é esse valor? Quer dizer, então, que quando eu usar o valor de 10,5 gramas de óxido de cálcio, a massa esperada de amônia era essa aqui, considerando uma reação de 100%. Tá? Então, tudo que eu colocar de óxido de cálcio vai se converter aí no produto em amônia. Esse seria o valor, 6,375. Só que é justamente a pergunta do problema, qual o grau de pureza do óxido de cálcio? Então, ele não está puro, quer dizer que uma parte dele não vai se converter em amônia. Quanto por cento que ele está puro? Tá? Então, aí a gente precisa fazer essa outra regra de 3. 6,375 gramas de amônio é o que corresponde a 100%, então eu quero descobrir quanto por cento representa este valor de 5,1 gramas, que foi o que ele obteve quando ele fez o experimento, quando fez a reação. Então vamos lá, 6,375 gramas de amônia corresponde a 100%, 5,1 gramas, que é o que ele obteve, corresponde a quanto por cento? 80. Fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando cruzado, eu chego em 80%. Então quer dizer que o grau de pureza do óxido de cálcio é de 80%. Tá? Por quê? 20% não se transformou em amônio. Por isso essa diferença de 5,1 aqui, esse valor que ele obteve, para esse valor que a gente descobriu aqui embaixo. Então, se a reação fosse 100%, esse valor obtido seria 6,375 gramas, certo? Então, de novo, o grau de pureza do composto é de 80%. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Exercício 2. Aí. Número de toneladas de ácido sulfúrico que poderia ser produzido por dia através de um processo que usa 3,2 toneladas por dia de dióxido de enxofre, com uma eficiência de conversão de 70% é. Essa pergunta é um pouco estranha, né? Parece que está mal elaborada, mas não é bem uma pergunta, porque não tem uma interrogação, né? Mas tudo bem. Vamos lá para o exercício. O número de toneladas de ácido sulfúrico. Então, é isso aqui que ele quer que você descubra. Número de toneladas de ácido sulfúrico que pode ser produzido. Então, a tua resposta tem que ser toneladas de ácido sulfúrico, certo? A partir do que você vai conseguir o ácido sulfúrico? Então, a partir de dióxido de enxofre, que é o SO2 que está aqui. Ó. Então, 3,2 toneladas ou 3,2 toneladas do SO2, certo? Só que ele já está avisando, né? Cuidado que é uma reação que tem uma eficiência de 70%, certo? 70%. Então, primeira coisa que a gente faz, quero descobrir quanto que vai ser produzido do ácido sulfúrico a partir do SO2, que é o dióxido de enxofre. Vou olhar se a reação está balanceada. Está balanceada? Confere aí se todos os elementos, né, todas as letrinhas que tem do lado esquerdo aqui dessa seta, se todas as letrinhas, quantidade, né, tem o mesmo tanto que do lado direito. Se tiver o mesmo tanto, é porque a reação está balanceada. Então, um enxofre aqui,
hidrogênio tem 2 desse lado, 2 desse lado, oxigênio tem 2 aqui, mais um 3, mais esse aqui 4, total 4. Então está equilibrada a reação, está balanceada. Aqui nessa linha colocou o valor de massa molar, então já foi dado para você no problema, não vai precisar calcular. Beleza? Vamos lá. Como foi feito no exercício anterior. A primeira coisa que você vai dar uma olhada é a proporção em mol. Então, aqui na frente, a proporção é de 1 para 1. 1 mol de SO2 é proporcional a 1 mol de SO4. Então, quer dizer que quando eu coloco 1 mol do SO2 para reagir, eu consigo 1 mol de H2SO4. Proporção em mol. E qual que é a proporção em massa? Bom, então é só usar os valores de massa aqui, 64, 98. Eu sei que essa linha, 64 gramas do SO2 vão me dar 98 gramas de ácido sulfúrico, proporção em massa. Beleza. O que o problema falou? 3,2 toneladas do SO2, essa quantidade aqui. Quanto que eu produzo? Então, vou colocar 3,2 toneladas do SO2, SO2 embaixo de CO2, as quantidades aqui. Vou descobrir X toneladas do H2SO4. Então, H2SO4, um embaixo do outro, as quantidades aqui. Fazendo a regra de 3, vou puxar um pouquinho para cima aqui. Aí. Fazendo a regra de 3, 64 gramas do CO2 está para 98, então 3,2 toneladas do SO2 está para X do H2SO4. Fazendo isso, você descobre que o valor do X é 4,9 toneladas do H2SO4. Isso considerando uma reação de 100%. A reação é de 100%? Não, ele avisou aqui no início, né? A reação é 70% eficiente, né? Tem uma conversão de 70%. Então agora é só se fazer a conta, né? Outra regra de 3, outra proporção, para descobrir quanto vale o 70%. Então, se 100% é 4,9 toneladas, 70% é um valor Y toneladas aqui. Tá? Lembrando que a tonelada aqui é do H2SO4. Então, 100 vezes Y é igual a 70 vezes 49. Fazendo as continhas aqui, matemáticas, regra de 3 resolvida, você chega que o valor do Y é de 3,43 toneladas, certo? Então, para uma eficiência de 70%, a quantidade produzida seria de 3,43 toneladas, certo? Está resolvido o problema, depois você vê lá no exercício que tinha alternativas, qual que você tem que marcar, tá? Só a título de curiosidade aí, se você tiver com um pouco de dificuldade, passou batido alguma coisa, dá uma olhada nos outros vídeos aí, os vídeos anteriores, que isso aqui é uma sequência daquele conteúdo, né? Esse exercício aqui, eu vou puxar para cá, tem uma coisa interessante aí, um dado interessante, né? Se você considerar essa primeira regra de 3, fazer um esqueminha bem rápido aqui para vocês. Ó. A proporção é 1 mol do SO2 para 1 mol de H2SO4. Proporção em mol, né? Que é o que a gente colocou aqui. A proporção em massa é 64 gramas do SO2 para 98 gramas de H2SO4. Certo. O problema estava falando de 3,2 toneladas. Então pensa o seguinte, se eu quisesse não toneladas, mas gramas, eu poderia fazer isso aqui, ó. 32 é metade de 64, né? Então para essa proporção ficar mantida, como eu coloquei 32 aqui embaixo que é metade, tem que escrever metade de 98. Quanto que é metade de 98? 49 gramas. Então o que é isso aqui? É tudo proporção em massa que eu estou colocando aqui, né? 64 gramas que era 1 mol, isso aqui que é metade de 64, que seria 0,5 mol, beleza? E se eu quiser colocar uma vírgula aqui, ó, 3,2 gramas do SO2 estão proporcionais para produzir quanto do H2SO4?
4,9 gramas. Como é que eu sei disso? Aqui não era 32 para 49, então se aqui é 3,2, só coloquei a vírgula no meio dos dois, aqui eu também vou colocar a vírgula, 4,9 gramas, certo? Então, se eu quiser escrever 3,2 ao invés de gramas, toneladas do SO2, quantas toneladas que eu vou obter do H2SO4? Tem que ser mantida a proporção, então vai ser 4,9 toneladas do H2SO4. Então, isso aqui é a proporção de SO2 e H2SO4, considerando uma reação de 100%. Se você comparar isso com o valor que a gente tinha aqui na regra de 3, na primeira, é a mesma coisa, né? Então, só para você ver que tem outros meios de você resolver o exercício, às vezes até de forma mais rápida. Tá legal? É isso. Não esqueçam de acessar o Google Sala de Aula, de marcar lá a presença de vocês, entregar as atividades tudo certinho, ok? Beleza? Um abraço.